O herdeiro bilionário chorava diante de todos, transformando o salão do restaurante mais luxuoso da cidade em um palco de constrangimento. Taças tilintavam, garçons deslizavam, mas o choro visceral ecoava, cortando o ar de sofisticação. À mesa central, o pai, um magnata imponente, tremia ao tentar acalmar o garoto de olhos claros e punhos cerrados. A elite observava, perplexa menos até que uma figura inesperada se aproximou. Atrás de uma das colunas, observando tudo enquanto equilibrava uma bandeja prateada nas mãos, estava ela. Uma garçonete de longos cabelos presos em coque firme, uniforme impecável, apesar da correria. Olhar atento a cada detalhe do salão. Chamava-se Maya. E não era a primeira vez que presenciava algo fora do script no restaurante. Já tinha visto clientes embriagados, discussões de casal, até mesmo empresários fechando negócios em meio a brigas acaloradas. Mas aquilo era diferente. O choro do garoto atravessava o barulho de talheres, sobrepunha-se à música ambiente e perfurava o coração dela de uma forma inesperada. Maya sentiu o corpo inteiro reagir, como se algo dentro dela dissesse que não podia ficar parada. Mas o protocolo era claro: garçons não interferem em questões pessoais dos clientes. O máximo que podiam fazer era oferecer água a um bigardanapo, talvez sugerir um local mais reservado. Só que ali não era apenas uma cena incômoda, era um pedido de socorro silencioso. O pai, por mais rico e poderoso que fosse, parecia implorar por ajuda nos olhos marejados e cansados. E o menino, em sua crise, parecia implodir num mundo que ninguém naquele salão entendia. O coração de Maya acelerou. Deveria ela arriscar seu emprego? O gerente estava de braços cruzados no canto, observando, como se esperasse que a tempestade passasse sozinha. O restante da equipe fingia não ouvir, focando em servir pratos, recolher copos, sorrir falsamente para os outros clientes. Ninguém queria ser a pessoa que se aproximaria do herdeiro em crise, mas algo dentro dela queimava. A sensação de que, se não fizesse nada, o peso da omissão a acompanharia para sempre. Foi então que ela respirou fundo e deu o primeiro passo em direção à mesa. Cada passo parecia ecoar no silêncio desconfortável do salão, e a sensação era de que todos os olhares se voltavam para ela, questionando sua ousadia. O pai levantou os olhos quando a viu se aproximar. O semblante misturava surpresa e alívio, como se dissesse: "Você não deveria, mas obrigado por tentar." O garoto ainda chorava alto, os ombros sacudindo em espasmos, as lágrimas escorrendo sem controle. "Senhor, posso ajudar, de alguma forma?" perguntou Maya, num tom baixo, quase sussurrado, mas firme o suficiente para ser ouvido. O pai engoliu seco. Olhou em volta, e depois voltou os olhos para ela. "Eu não sei mais o que fazer", confessou, a voz embargada, tão vulnerável, que parecia impossível vir de um homem acostumado a dominar qualquer ambiente. O coração de Maya se apertou. Naquele instante, o bilionário não era um titã dos negócios, era apenas um pai que amava o filho, e se sentia completamente impotente. Ela se abaixou levemente, ficando à altura do garoto, tentando diminuir a distância entre mundos. "Ei, está tudo bem", murmurou com suavidade, sem tocar nele, apenas oferecendo a presença. O menino não respondeu de imediato, mas o choro diminuiu um tom, talvez pela surpresa de ser abordado de forma tão calma. Maya sabia que precisava de algo mais. Então, notou em cima da mesa um pequeno objeto colorido, esquecido num canto. Um brinquedo de textura, desses que muitas crianças usam para acalmar a ansiedade com movimentos lentos. Ela pegou o objeto e, com um sorriso gentil, estendeu-o ao garoto. "Quiz, talvez isso ajude." O menino hesitou. O pai observava a cena com um coração na garganta. Por um instante que pareceu eterno, o salão inteiro prendeu a respiração. E então, devagar, a mãozinha do herdeiro alcançou o brinquedo. Os dedos tremiam, mas agarraram firme o objeto. O som do choro foi se transformando em soluços espaçados, depois em silêncio pesado, como se finalmente o garoto tivesse encontrado um fio de controle em meio ao caos. O pai levou a mão ao rosto, os olhos marejados de alívio, sussurrou quase inaudível: "Obrigado. Você não faz ideia
do que isso significa. Maya apenas sorriu, ainda agachada, enquanto o menino começava a girar o brinquedo nas mãos, respirando com mais regularidade. Mas ela sabia que não estava resolvido. A tensão ainda pairava no ar, o ambiente ainda era hostil, e a qualquer momento o colapso poderia retornar. O gerente, de longe, parecia incomodado, como se considerasse repreende-clamasse tarde. Os clientes ainda observavam, alguns aliviados, outros visivelmente impacientes. E Maya sentia que aquilo era só o começo. O que ninguém sabia era que aquele gesto, simples e instintivo, desencadearia uma sequência de acontecimentos que mudaria não só a noite, mas também a forma como aquele pai e aquele filho enfrentariam o mundo dali em diante. Onde você está assistindo agora? Já esteve numa situação em que precisou agir, mesmo sem saber se teria forças ou permissão? Escreve aí nos comentários, porque eu quero muito saber como você lidou. E porque o que aconteceu a seguir surpreendeu até mesmo quem achava já ter visto de tudo. O silêncio que tomou conta do restaurante, após o garoto segurar o brinquedo, era quase real. Ainda havia murmúrios, tosses disfarçadas e o tilintar de talheres. Mas todos sabiam que algo havia mudado. O choro desesperado dera lugar a uma calma frágil, como se a qualquer segundo pudesse se desfazer. Mas ainda assim, era um alívio imenso comparado ao caos de instantes atrás. Maya permaneceu próxima, observando com cuidado, os olhos atentos ao menino que, entre soluços espaçados, começava a se concentrar nos movimentos repetitivos do objeto em suas mãos. O pai respirava fundo, tentando recompor a postura. Seus ombros caíram levemente, como se uma tonelada tivesse sido retirada de cima deles, mas os olhos denunciavam o cansaço, a exaustão de alguém que carregava aquele peso há anos. Ele olhou para Maya, ainda sem acreditar que uma garçonete, alguém que não fazia parte do seu círculo de influência, tinha conseguido em segundos o que ele mesmo tentava há horas, dias, talvez uma vida inteira. Não sei como agradecer, murmurou ele, a voz embargada, mas firme, o suficiente para ser ouvida. Maya apenas acenou com um gesto suave, como se dissesse que não precisava de agradecimento. No fundo, ela sabia que ainda não era o fim. O menino estava mais calmo, mas os olhos inquietos, os movimentos tensos, a respiração irregular, revelavam que aquela calma era apenas temporária. A tempestade ainda pairava no ar, esperando a próxima faísca para explodir. Enquanto isso, os outros clientes retomavam suas conversas, mas sem parar de observar discretamente. Muitos cochichavam, alguns com reprovação, outros com uma ponta de curiosidade. Era raro, quase inédito, ver o herdeiro de uma das famílias mais ricas do país exposto dessa forma. Para eles, acostumados a eventos onde cada detalhe era milimetricamente controlado, presenciar uma cena de vulnerabilidade tão intensa era desconcertante. O gerente, de braços cruzados, ainda acompanhava tudo de longe, o senho franzido, em desaprovação. Para ele, Maya tinha ultrapassado limites. Interferir em um momento tão pessoal de um cliente, ainda mais um magnata conhecido, poderia resultar em reclamações sérias, mas ao mesmo tempo, ele não podia negar. A intervenção dela havia funcionado. Por mais que quisesse repreendê-la, não tinha coragem de fazer isso ali, na frente de todos, sob o risco de ser visto como insensível. Maya voltou ao balcão, mas não conseguia deixar de olhar para a mesa central. Cada movimento do garoto a deixava alerta. Cada suspiro mais alto parecia um prenúncio de que a crise poderia retornar a qualquer momento. O pai tentava manter a calma, mas seus olhos corriam pelo salão como se buscassem uma rota de fuga, caso tudo voltasse a desmoronar. E Maya, mesmo sem saber exatamente o que faria, sentia dentro de si uma convicção crescente. Se algo acontecesse, ela estaria pronta para agir novamente. E não demorou. Poucos minutos depois, enquanto o pai tentava animar o filho com o cardápio, o menino soltou um gemido baixo, apertando o brinquedo com força. Seus ombros voltaram a tremer. O rosto se contorceu em desconforto. Maya reconheceu os sinais imediatamente. Já tinha visto crianças assim antes. Não tantas vezes,
mas o suficiente para saber que aquilo não era frescura, nem rebeldia. Era só o ambiente ruidoso, as luzes fortes, o excesso de estímulos. Tudo aquilo era um campo de batalha invisível para o garoto. O pai percebeu também. Tocou o braço do filho com ternura, mas a expressão no rosto dele era de puro desespero. Por favor, não agora, murmurou. Quase inaudível, como se implorasse ao universo por um pouco mais de tempo. Mas não havia como controlar. O menino começou a balançar o corpo para frente e para trás, emitindo sons desconexos que chamaram novamente a atenção do salão. As conversas cessaram. O constrangimento voltou com força total. Maya sentiu o coração disparar. Ela sabia que, se não fizesse algo, a cena se repetiria, e talvez fosse ainda pior. Seus olhos varreram o restaurante em busca de alguma saída, qualquer recurso que pudesse ajudar. Foi então que ela notou o grande aquário no canto do salão. Um tanque enorme, cheio de peixes coloridos que se moviam lentamente sob a luz suave. O som da água borbulhando era quase terapêutico, mas poucos clientes paravam para reparar naquele detalhe. Para Maya parecia a resposta perfeita. Sem pensar duas vezes, ela se aproximou da mesa mais uma vez. O pai ergueu os olhos, exausto, mas com uma centelha de esperança. Maya falou baixo, com firmeza. Talvez possamos levá-lo até o aquário. O movimento dos peixes pode ajudá-lo a se acalmar. O homem hesitou por um segundo, mas ao notar que o olhar do filho já estava atraído pelas cores que brilhavam ao fundo do salão, ele assentiu. Levantou-se, segurou a mão do garoto com delicadeza e, junto de Maya, conduziu até o canto. Os clientes seguiram a cena em silêncio, como se assistissem a algo raro e precioso. O menino, ainda trêmulo, parou diante do aquário e fixou os olhos nos peixes que nadavam em círculos. Por um instante, o tempo pareceu suspenso. O choro cessou. A respiração dele desacelerou, e pela primeira vez naquela noite, o pai sorriu. Maya sentiu as lágrimas ameaçarem seus olhos, mas conteve-se. Não queria roubar o momento. Passo atrás, permitindo que pai e filho compartilhassem aquele alívio. O homem se inclinou, abraçou o garoto de leve e sussurrou algo em seu ouvido. O menino não respondeu, mas a calma que emanava de seu corpo era resposta suficiente. O salão inteiro relaxou. Os clientes voltaram a conversar, alguns agora com expressões menos críticas, até mesmo admiradas. Era impossível não reconhecer a coragem daquela garçonete, que, ignorando protocolos e regras invisíveis da elite, tinha feito o que ninguém mais ousara: tratar aquela família como seres humanos, e não como símbolos de poder ou status. O pai se virou para ela, emocionado. Você salvou a noite, não sei como agradecer. Sua voz estava carregada de sinceridade. E Maya apenas respondeu com um sorriso humilde. Às vezes, pequenas coisas fazem uma grande diferença. Mas dentro dela, havia um turbilhão. O que aconteceria depois? O gerente a chamaria para uma bronca? O pai realmente entenderia a dimensão do gesto? E principalmente, aquele garoto teria momentos de paz duradouros? Ou tudo não passaria de um alívio passageiro? Enquanto voltava para o balcão, Maya refletia sobre como o mundo costumava ser cruel com pessoas que não se encaixavam nos padrões esperados. Ali, no restaurante da elite, cada olhar julgador era como uma faca afiada contra o coração do menino e de seu pai. Ela sabia que, ao intervir, tinha desafiado não apenas o protocolo, mas também a indiferença de todos ao redor. E naquele momento, ela se sentia em paz com a decisão. A noite ainda não havia terminado, e Maya pressentia que aquela história estava longe do fim. Você já passou por um momento em que precisou agir contra todas as regras só para fazer o que era certo? Já sentiu que se não interviesse, ninguém. Mais Euphoria. Escreve nos comentários, porque sua experiência pode inspirar outras pessoas. E continua comigo, porque o que vem a seguir vai mostrar que coragem, às vezes, custa caro menos, mas vale cada segundo. O restaurante parecia respirar de novo. O choro tinha cessado. Os clientes voltavam a conversar. O som da música ambiente retomava seu espaço, mas Maya sabia que aquele equilíbrio era frágil,
como um fio prestes a se romper a qualquer instante. Enquanto arrumava discretamente alguns pratos no balcão, ela mantinha os olhos no aquário. O menino ainda observava os peixes, fascinado, e seu pai continuava ao lado, uma mão protetora sobre o ombro pequeno, como se aquele gesto fosse o único elo capaz de segurar o mundo inteiro no lugar. No entanto, o gerente não estava satisfeito. Do outro lado do salão, ele se aproximava com passos firmes, os olhos fixos em Maya. Era um homem de meia idade, expressão severa, conhecido entre a equipe por valorizar a imagem do restaurante acima de qualquer outra coisa. Para ele, o silêncio e o luxo não podiam ser interrompidos. Não importava o motivo. Maya sabia que seria cobrada por ter agido por conta própria. Mas ainda assim, não se arrependeu. Quando ele parou diante dela, o olhar foi gelado. Conversar, disse em voz baixa, mas carregada de autoridade. Maya respirou fundo, preparando-se para a bronca que sabia que viria. Ele se inclinou levemente, sem disfarçar o descontentamento. Você ultrapassou os limites. Interferir em assuntos pessoais de clientes não faz parte das suas funções. Isso poderia ter custado caro a reputação da casa. Maya manteve o olhar firme, mesmo com o coração acelerado. Com todo respeito, senhor. A situação estava fora de controle. Eu só queria ajudar. O gerente franziu o senho, pronto para retrucar. Mas uma voz inesperada o interrompeu. Era o pai do menino, que havia se aproximado silenciosamente. O homem olhava fixamente para o gerente, e sua presença foi suficiente para fazer o ambiente inteiro congelar. Ela não ultrapassou limite algum, disse. A voz grave, carregada de autoridade natural. Se não fosse por ela, meu filho ainda estaria em crise. Ela fez o que nenhum de vocês fez. Teve coragem. O gerente gaguejou, sem saber como responder. Estava diante de um dos homens mais poderosos do país, acostumado a tomar decisões que mudavam destinos de empresas inteiras. Não havia espaço para contestar. "Se claro, senhor, não quis dizer." Mas o pai ergueu a mão, interrompendo-o. "Se há alguém aqui que merece reconhecimento hoje, é ela, e eu não quero ouvir mais nenhuma palavra contra." Maya ficou atônita. Não esperava que o bilionário a defendesse daquela forma, ainda mais diante de toda a equipe. O gerente recuou, murmurando algo inaudível, e voltou para o canto do salão, derrotado. O pai então se voltou para Maya. O semblante mais leve. "Obrigado. Mais uma vez. Você não apenas ajudou meu filho, mas também me lembrou de algo que eu mesmo estava esquecendo. Às vezes, tudo o que precisamos é de empatia." As palavras dele ecoaram fundo em Maya. Ela sorriu, mas antes que o pudesse responder, um menino puxou levemente a manga do pai, apontando para um dos peixes no aquário. Era um peixe laranja que nadava em círculos. Os olhos do garoto brilhavam de curiosidade. Uma expressão completamente diferente daquela de minutos atrás. O pai se abaixou, escutando atentamente o filho murmurar algumas palavras desconexas, mas carregadas de significado para ele. Era como se, naquele instante, o menino tivesse encontrado um ponto de conexão com o mundo. Maya observava à distância, sentindo o coração se aquecer. Não eram apenas lágrimas que ela segurava, era um misto de orgulho, alívio e uma sensação indescritível de ter feito a diferença. Não importava se receberia críticas, se o gerente continuaria de olho nela, aquele momento valia mais do que qualquer risco. O jantar continuou. Mas o clima já não era o mesmo. Havia algo diferente no ar. Alguns clientes que antes cochichavam com desaprovação, agora olhavam com mais respeito. Outros até sorriram discretamente, como se reconhecessem que tinham testemunhado algo raro. Não era todo dia que se via uma cena de humanidade tão verdadeira no coração da elite. Enquanto servia outras mesas, Maya não conseguia evitar voltar os olhos para o pai e o filho. O homem parecia mais tranquilo, ainda cansado, mas com uma serenidade que não tinha antes. O menino, por sua vez, permanecia atento ao aquário, brincando, com o pequeno objeto nas mãos, mais calmo, mais presente. Era uma vitória, ainda que pequena, e Maya sabia o quanto vitórias pequenas podiam significar em batalhas longas. Mas a noite ainda guardava mais. Depois de algum tempo, o pai pediu para falar com ela novamente. Maya se aproximou, o coração disparado, sem saber
O que esperar? Ele a encarou por alguns segundos, como se buscasse as palavras certas, e finalmente disse: Eu sei que para muitos aqui, nós não passamos de uma família poderosa, de uma fortuna que nos define. Mas a verdade é que, no fundo, eu me sinto perdido. Ser bilionário não me dá manuais para criar meu filho. Não me dá respostas. Não me dá paz quando vejo ele sofrer. E hoje, você me mostrou que não preciso de grandes soluções. Preciso de pessoas dispostas a estar ao nosso lado, mesmo sem entender tudo. Maya ficou em silêncio por um instante, absorvendo a confissão. Ela nunca tinha ouvido alguém daquela posição falar com tanta vulnerabilidade. Não era apenas um homem rico, era um pai implorando por compreensão, carregando sozinho o peso de julgamentos que não paravam nunca. Senhor, não é sua culpa, respondeu Maya com delicadeza. Seu filho não é um fardo. Ele é um menino incrível, que só precisa de tempo e espaço para se sentir seguro. E você já está fazendo mais do que imagina. Só por estar aqui, tentando. O homem respirou fundo, os olhos marejados. Você fala como se entendesse. Maya sorriu levemente. Não é preciso viver tudo para entender. Basta querer enxergar além da superfície. O pai assentiu, visivelmente tocado. Por um momento, parecia que um peso enorme havia sido retirado de seus ombros. Maya, por sua vez, sentiu algo nascer dentro dela. Menos uma convicção de que talvez estivesse ali não apenas para servir pratos, mas para tocar vidas de formas inesperadas. Enquanto ela se afastava, o pai a acompanhava com o olhar, como se refletisse sobre cada palavra. E naquele instante Maya percebeu, aquela noite ainda ficaria marcada, não só para ele, mas também para ela. E você? Já presenciou um momento em que um simples gesto mudou completamente o rumo de uma situação? Escreva nos comentários. Porque histórias assim têm o poder de inspirar quem está do outro lado da tela. E não sai daí. Porque o que estava prestes a acontecer, naquela noite, mostraria que, às vezes, o maior desafio vem quando achamos que tudo já está resolvido. O jantar parecia estar se encaminhando para um fim mais tranquilo, mas Maya sabia que a noite ainda guardava surpresas. Ela observava discretamente enquanto servia outras mesas, tentando disfarçar a preocupação constante com o menino e seu pai. A cada risada forçada de outros clientes, a cada olhar atravessado lançado em direção à mesa central, o coração dela se apertava. Era evidente que para muitos ali, o sofrimento do garoto era apenas um incômodo, um contratempo, na encenação perfeita da elite. Poucos se davam conta do peso que recaía sobre aquele homem e seu filho. O pai tentava manter a compostura, mas seus olhos ainda carregavam uma sombra de cansaço. Maya percebia que, apesar da calma momentânea diante do aquário, a batalha estava longe de acabar. Ele parecia viver constantemente na corda bamba, sempre à beira de perder o equilíbrio entre o amor incondicional pelo filho e o medo de fracassar como pai. E foi nesse clima frágil que uma nova situação começou a se desenrolar. Um dos clientes mais influentes do restaurante, um empresário conhecido por seu temperamento difícil, levantou-se da mesa. O homem caminhou até o gerente, gesticulando de forma irritada. Maya não ouviu as palavras exatas, mas entendeu imediatamente pelo tom. Ele estava reclamando da cena desagradável que tinha testemunhado mais cedo. Para ele não importava se tratava de uma criança em sofrimento. O que importava era que a perfeição da noite havia sido interrompida. O gerente, desconfortável, olhou na direção de Maya e do pai do garoto. O empresário continuava a falar alto o suficiente para que outras mesas ouvissem. Um restaurante desse nível não pode permitir esse tipo de espetáculo. Sai e conviver com barulho de criança. Vou a uma praça de alimentação. Aqui, eu pago para ter silêncio, sofisticação e exclusividade. As palavras cortaram o ar como facas. O pai do menino ouviu. E seu semblante mudou. Ele se levantou lentamente, o olhar firme à pastura arata, e caminhou até o homem. O salão inteiro prendeu a respiração. O magnata, acostumado a sempre ter a última palavra, parecia pronto para defender o filho como nunca havia feito diante de tantos. Senhor, disse o pai. A voz grave, carregada de uma autoridade que ninguém ali ousava contestar. O Senhor.
paga por luxo, paga por conforto. Mas o Senhor não pode comprar humanidade. Este é meu filho. Ele não precisa da sua aprovação, e muito menos do seu julgamento. O que aconteceu aqui não é espetáculo. E vira real. E se o Senhor não sabe lidar com isso, talvez o problema não esteja nesta mesa, mas no seu coração. O salão explodiu em silêncio ainda maior. O empresário ficou paralisado e incapaz de responder. Pela primeira vez em muito tempo, alguém o havia confrontado em público. E não era qualquer pessoa. Menos, era um bilionário. Um homem cujo poder e influência superavam até os dele. O gerente tentou intervir, mas o pai ergueu a mão novamente, sinalizando que não queria mais ouvir nada. Ele voltou para o filho, que o aguardava diante do aquário, ainda sereno, e colocou uma mão firme sobre o ombro do menino. Maya sentiu os olhos marejarem. Aquela cena não era apenas sobre um pai defendendo o filho, era sobre um homem quebrando barreiras, mostrando vulnerabilidade e coragem, em meio a um mundo onde todos eram treinados para esconder qualquer sinal de fraqueza. Aquele restaurante, acostumado a ostentar poder e status, testemunhava algo muito mais valioso: amor incondicional. Depois do confronto, o ambiente mudou. Os clientes, antes impacientes, agora olhavam com respeito. Alguns até abaixaram os olhos, envergonhados por terem julgado tão rápido. Maya percebeu que, de alguma forma, aquele momento tinha ensinado a todos uma lição silenciosa. Riqueza não protege ninguém da dor, e empatia é a verdadeira moeda que pode salvar uma noite, uma vida. O jantar seguiu mais calmo. O menino continuava fascinado pelo aquário, ainda segurando o pequeno brinquedo que Maya havia lhe dado. O pai permanecia ao lado dele, vigilante, mas agora com uma expressão diferente. Menos medo, mais aceitação. Era como se tivesse finalmente entendido que não precisava esconder as dificuldades do filho, que não havia vergonha em demonstrar que a vida, mesmo para um bilionário, pôde ser frágil. Quando chegou a hora de ir embora, o pai se levantou e fez questão de procurar Maya. Aproximou-se dela, estendeu a mão com firmeza e disse: "Você não apenas ajudou meu filho, você me ajudou a lembrar que não estou sozinho. Hoje, você nos deu algo que dinheiro nenhum pode comprar: dignidade." Maya apertou a mão dele, sentindo a sinceridade em cada palavra. "Não foi nada demais", respondeu. Mas no fundo sabia que tinha sido. Aquelas horas mudaram não apenas a noite daquele pai e daquele filho, mas também a sua própria visão de mundo. O homem então tirou do bolso um cartão e entregou a ela. "Se algum dia você precisar de algo, qualquer coisa, me procure. Eu devo muito a você." Maya olhou para o cartão, mas mais do que o nome estampado em letras douradas, o que ficou gravado em sua mente foi o olhar de gratidão genuína daquele pai. Eles se despediram. O menino, agora mais calmo, deu um breve aceno tímido para Maya, antes de sair de mãos dadas com o pai. O salão os acompanhou com os olhos, até que desapareceram pela porta principal. Quando a noite terminou e as luzes do restaurante foram apagadas, Maya ficou sozinha por alguns instantes. Relembrou cada detalhe, cada segundo de tensão, cada olhar de julgamento, cada gesto de coragem. Sorriu sozinha, sentindo que, mesmo sem ter planejado, tinha sido parte de algo grandioso. E enquanto caminhava para casa, ainda com o uniforme e o cansaço pesando no corpo, uma certeza a acompanhava. A vida é feita desses momentos em que escolhemos agir ou não agir. E naquela noite, ela tinha escolhido agir. Às vezes, não são os grandes gestos que mudam o rumo das histórias, mas as pequenas atitudes de pessoas comuns que decidem, em silêncio, fazer a diferença. E se essa história tocou você, de alguma forma, deixa seu like agora mesmo e compartilhe nos comentários se já viveu uma situação em que um gesto simples mudou tudo, porque é isso que nos lembra de algo essencial. Ninguém está sozinho. E a coragem de um pode transformar o destino de muitos.